Fala, terceiro B, tudo tranquilinho? Espero que sim. Então, beleza. Estamos aqui de novo para o nosso segundo vídeo de língua portuguesa e literatura. Tá bom? Então, neste vídeo abordaremos as aulas 3 e 4 da apostila Aprender Cedo. Pode ser? Pode, né? Então, catem a apostila aí se já não cataram. E abram, por favor, na página 8. Tá, vamos lá então. Página 8, aulas 3 e 4. Leio, logo existo. A frase original do filósofo francês René Descartes, depois vocês confirmam com o Pedrão, é penso, logo existo. Muita gente hoje em dia usa uma adaptação dessa frase que é penso, logo desisto. Mas enfim, aqui eles fizeram uma paródia. Uma homenagem, vamos dizer assim, né? Leio, logo existo. Então vamos lá. Objetivos das aulas. Identificar as características que definem o gênero textual romance e reconhecer as marcas próprias desse gênero textual, constituição de sentidos por meio da linguagem empregada, e também analisar aspectos do romance que o identificam como fato imaginário, porém verossímil. Parou tudo aí. Pega um lápis para você anotar o que significam essas palavras aí. Quer dizer, imaginário não precisa anotar, que todo mundo sabe, né? Verossímil. Pega o lápis aí, pegou? Escreve embaixo, tem um espacinho, né, no pé da página. O que é uma coisa verossímil? É uma coisa que não precisa necessariamente ser verdade. Pode ser ficção, pode ser inventada, mas que dá para você acreditar que poderia ser verdade aquilo. Isso que é uma coisa verossímil. Quer ver? Vou dar um exemplo. Se você assiste, vou dar um exemplo de série, vocês vão entender rapidinho. Você assiste uma série que nem Grey's Anatomy, por exemplo, né? Se você for lá em Seattle, onde se passa Grey's Anatomy, você não vai achar que... Você pode procurar em todos os hospitais, que você não vai achar aqueles médicos lá, né? Nem a Lizzie bonitona, nem aquele... esqueci o nome dele, o bonitão também, você não vai achar eles. Por quê? Porque eles são atores, né? Mas todo episódio do Grey's Anatomy é super verossímil, né? Porque poderia acontecer. Acontece, na verdade, em vários hospitais do mundo, aquelas situações. Acontecem aquelas situações que eles vivem na série. É uma série fictícia, é uma série inventada. Tudo bem, mas todas aquelas situações lá são, né, verossímeis. Poderiam acontecer de verdade, acontecem de verdade. Então, isso que a palavra verossímil, ela significa semelhante à verdade. Vero é verdade e símil é semelhante. Então, verossímil é semelhante à verdade, né? Uma coisa inverossímil, qualquer filme de super-herói, por exemplo, é muito legal, eu adoro, né? Os filmes da Marvel, então, pelo amor de Deus, mas são inverossímeis, porque, infelizmente, né, não existem os Vingadores, nem o Hulk, não, o Hulk faz parte dos Vingadores, não existe o Homem-Aranha, o Hulk, o Thor, aquela galera toda, não existe, entendeu? Então é inverossímil, não existe e nem vão existir, gente, porque não existe um Deus do trovão, né? Não existe um cientista que fica verde e gigante. Entenderam essa questão? Então, isso é para vocês entenderem. Mas o que vocês vão escrever aí embaixo? Escreve embaixo do verossímil aí. Que pode acontecer na vida real. Beleza? Tá. Que pode acontecer na vida real. Isso é uma coisa verossímil. Tá? Não é palavrão. Ô, seu verossímil! Parece palavrão. Não é. Tá. Página 9. 1. Leia o excerto, o trecho, se quiser escrever em cima aí, do texto literário A Escravizaura, de Bernardo Guimarães. A Escravizaura, capítulo 1. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II, no fértil e opulento município de Campos de Goytacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível varjedo ao sopé de elevadas colinas cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe, em derredor da natureza, ostentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza, mas por perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva, que cobria o solo, em jardins e pomares deleitosos, em gramais e pingues pastagens, sombreadas aqui e acolá por gameleiras gigantescas, perobas, cedros e copaíbas, que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca, nem valado. Jardim, horta, pomar, pastagens e plantios,
circunvizinhos eram divididos por viçosas e verdejantes sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás, que davam ao todo o aspecto do mais aprazível e delicioso vergel. A favor desse quase silêncio harmonioso da natureza, ouvia-se distintamente o arpejo no piano, casando-se a uma voz de mulher, voz melodiosa, suave, apaixonada, e do timbre o mais puro e fresco que se pode imaginar. Posto que um tanto abafado, o canto tinha uma vibração sonora ampla e volumosa, que revelava excelente e vigorosa organização vocal. O tom velado e melancólico da cantiga parecia gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora. Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranquila vivenda. Por fora tudo parecia escutar em místico e profundo recolhimento. Malvina aproximou-se de manso e sem ser pressentida para junto da cantora, colocando-se por detrás dela. Esperou que terminasse a última cópia. Isaura, disse ela, pousando de leve, delicada mãozinha sobre o ombro da cantora. Ah, é a senhora, respondeu Isaura, voltando-se, sobressaltada. Não sabia que estava aí me escutando? Pois que tem isso, continua a cantar. Tens a voz tão bonita. Mas eu antes quisera que cantasses outra coisa. Por que é que você gosta tanto dessa cantiga tão triste que você aprendeu não sei onde? Gosto dela porque acho-a bonita e porque... não devo falar. Fala, Isaura, já não te disse que nada me deves esconder e nada recear de mim? Porque me faz lembrar da minha mãe, que eu não conheci, coitada. Mas se a senhora não gosta dessa cantiga, não a cantarei mais. Não gosto que a cantes não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava? Essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me serve? São trastes de luxo, colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixas-te de tua sorte, Isaura? Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Então aqui é o seguinte, claro, vocês com certeza perceberam, claro que é um texto de leitura muito difícil, porque ele é um texto antigo, né? Aqui está escrito 5 de agosto de 2020, mas isso não tem nada a ver, é quando foi resgatado da internet esse texto, né? É um texto aí tem mais de 100 anos, então é claro que é difícil de entender. Mas eu acredito que alguma coisa vocês entenderam. Deixa eu só tentar situar vocês aí no contexto. Está mostrando, tente imaginar como se fosse a cena de um filme, que a câmera vai se aproximando assim. Então está mostrando um lugar super bonito, um monte de floresta virgem em volta. Só que ali no meio dessa floresta foi tirada toda a floresta para tacar, vamos dizer assim, uma fazenda lá no meio, né? E nessa fazenda, vocês já devem ter aprendido nas aulas de história. Se não aprenderam, com certeza vão aprender. Existem duas construções principais, a Casa Grande e a senzala. A Casa Grande é onde fica o pessoal, né, da elite, né, o pessoal rico, os fazendeiros ricos. E a senzala é onde habitam os escravos, né? Então, os escravos, claro, os escravos da senzala servem aos seus senhores, aos seus mestres da Casa Grande. Tá bom? É isso que retrata aqui. É um lugar muito bonito, cercado pela natureza virgem em volta, mas no lugar dessa fazendona aí, tinha uns jardins super bonitos, é o que fala ali, gramados e tudo mais. É uma casa muito bonita. Daí a câmera vai se aproximando, né? Vamos imaginar que é um filme, ou uma série, sei lá. Entra na casa e tem uma moça cantando, né, tocando piano e cantando. Esse livro, Escrava Isaura, virou novela, tá? Que é muito antiga. Mas, enfim. Qual que é o diferencial da Isaura, que até é comentado aí pela dona dela, vamos dizer assim? Ela é descendente de negros, mas ela não tem o fenótipo, vamos dizer assim, né? Usando um termo da biologia, que vocês já devem ter aprendido também. Se não aprenderam, vão aprender.
ela tem sangue de negro, mas ela, a aparência dela, ela não é negra, né? Repare então que a patroa dela até fala como se isso fosse uma grande vantagem. Olha que tristeza isso. A patroa dela fala assim, és formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Olha só, né? Você tem uma cor linda, você não é negra. É isso que ela está falando. Olha que tristeza. Tá bom? E daí nós temos uma conversa. A Isaura, ela é escrava, sim, mas ela é tratada super bem. A patroa faz questão de esfregar isso na cara dela, né? Mas ela mesmo assim, ela não está contente. Ela fala, o que adianta eu ter tudo isso? Sou mesmo bonita e tal, né? De acordo com os padrões da época, só por não ser negra, ela já era considerada bonita, né? Como se o fato de ser negra automaticamente implicasse que a pessoa é feia. Olha, aí o preconceito, lógico, né? O racismo mesmo, enraizado, que reflete como era na época mesmo, né, gente? Mas ela fala, não adianta nada eu ter essas vantagens, sendo que eu sou escravo do mesmo jeito, né? Então, beleza, espero que agora tenha ficado um pouquinho mais claro. Então, vira a página, por favor, página 10. Agora é com você, estudante, viu, estudante? Agora é com você. Esse texto é um excerto, é um trechinho do texto literário, romance A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Assim como Iracema, que a gente leu na aula passada, a obra em epígrafe, essa obra em destaque, marca a época de instauração da prosa romântica no Brasil. Ela foi adaptada para a televisão no gênero textual novela, falei para vocês. Assim, em sua percepção, que aspectos poderiam ser citados quanto às diferenças entre as duas produções artísticas, faça uma exposição oral. Como é que é? O que eles estão querendo aqui? Deixa eu ver direitinho. Peço dar um pause para vocês não ficarem, né, sofrendo com o meu pensamento. Já entendi aqui, povo. Ele está falando para vocês compararem o trecho que a gente leu do Iracema com esse trecho agora da Escrava Isaura. Falar as diferenças e as semelhanças que os dois textos têm. O Iracema e o Escrava Isaura. Tá bom? Nessas 4 linhas aí. Gente, dica. Procura na internet. Vai lá no Google e taca, entre aspas, Escrava Isaura. Daí dá um espaço, o mais, sinalzinho de mais mesmo, Iracema. Por que isso? Porque ele vai mostrar para vocês todos os sites onde tem as duas obras ao mesmo tempo, comentando as duas. Então, de novo, vou dizer, vai no Google, escreve, abre aspas, escreve Escrava Isaura, fecha aspas, dá um espacinho, sinal de mais, não é para escrever mais, não, sinal de mais, Iracema. Não precisa colocar, porque quando é uma palavra só não precisa colocar aspas, tá? Então, Escrava Isaura, entre aspas, mais Iracema. Daí vai aparecer todos os sites que tem comentando sobre essas duas obras ao mesmo tempo. Veja alguma coisa que sirva para você aí, ache algum site que faça uma comparação entre a Escrava Isaura e a Iracema. Copie o que você achar mais importante nessas 4 linhas aqui, tá bom? 2. De acordo com a leitura dos textos, responda às questões a seguir. A. Após a análise do trecho literário da obra Iracema, que nós lemos na aula passada, e do trecho da Escrava Isaura, que acabamos de ler, identifique os elementos inerentes à estrutura do texto literário narrativo, do gênero textual romance. Volto a dizer, vai no Google e coloca lá, características do gênero textual romance. Escolhe o principal e escreve nessas 4 linhas aqui. Características do gênero textual romance. É isso que você vai procurar no Google. Vai aparecer um monte de coisa, você vai escolher o que você acha mais importante e vai escrever nessas 4 linhas aqui, tá? B de bola. Identifique as abordagens temáticas trazidas pelos trechos dos textos literários citados e descreva qual a relação com a história do país no período de produção dessas obras literárias. Que legal, isso aqui é fácil. Que nem o Iracema, o texto Iracema que a gente leu na aula passada, sobre qual época da história do Brasil ele está falando, né? E esse texto que a gente acabou de ler, a Escrava Isaura, sobre qual época da história do Brasil ele está falando. É isso. Só que assim, resposta completa, por favor, né? O romance Iracema se passa na época papapá. Já o romance A Escrava Isaura se passa na época papapá. Tente identificar em qual época da história do Brasil se passam os dois romances. Iracema se passa em uma época da história do Brasil. Tente identificar qual é, dá um Google, pelo amor de Deus. E a Escrava Isaura se passa em outra época da história do Brasil. Qual que é? É isso que é para vocês colocarem. Tá bom?
3. Leia com atenção este fragmento retirado da obra A Escrava Isaura, lido anteriormente. É um trecho do trecho, vamos dizer assim. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixas-te de tua sorte, Isaura. A gente percebe até uma ameaçinha, né? Você está reclamando, né? Você tem coragem de reclamar da sua vida? Tá vendo? Uma ameaça velada aí que a dona dela faz para ela. Eu não, senhora, não tenho motivo. A Isaura já, opa, né? Deixa eu baixar a bola, que senão vai sobrar para mim, né? Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isso é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Eu sei que sou escravo, tá? Vira a página 11a. Com base nesse fragmento, podemos identificar quais situações referentes às relações humanas. São 5 linhas aí. Então, meio que eu já respondi, né, gente? Que a dona da Isaura, fica claro pelo trecho que a gente leu, que ela gosta sim da Isaura. Mas ela deixa bem claro aí quem é que manda, né? Quando ela fala assim, nossa, Isaura, mas você tem coragem de reclamar? Tipo, não tá bom o que eu estou fazendo para você? Você quer ser tratada como uma escrava normal? Tá vendo? Ela não chega a falar isso. Mas para bom entendedor, meia palavra basta, né, gente? Tanto é que a Isaura entende, ela baixa a bola na hora. Ela fala, não, calma, não é que eu estou reclamando. É que, né? Entenderam como é que é? Então, tente colocar aí com as palavras de vocês, nessas 5 linhas, como que é a relação da Isaura com essa patroa dela, tá? B de bola. Retire desse excerto, desse trecho, o fragmento que evidencia a angústia, a dor e o descontentamento da personagem Isaura em relação à sua condição de escrava. Então explique, por favor, nessas 5 linhas, qual o motivo da Isaura estar descontente com a situação dela. Pode falar à vontade, que 5 linhas é bastante. Então você vai explicar aí para mim nessa B de bola, da página 11 aí, quais são os motivos da escrava Isaura não estar contente com a vida dela. Tá fácil também, eu acho. Beleza então, terceirão? Beleza, né? Então, valeu. Fiquem com Deus, vão fazendo, gente. Não deixem acumular as coisas, sabe? Porque, né? Vida que segue. Então, beleza. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.